Olá, nós vamos tomar aqui neste momento a palavra de Deus em Lucas no capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Essa palavra é um verdadeiro remédio para todo e qualquer medo que se possa ter da morte. Porque o medo da morte é o medo mais entranhado em nós, é o medo mais profundo que nós temos e mais abrangente. Eu acredito que o medo da morte é o resumo de todos os nossos medos. Porque quem é que não tem medo de que seus sonhos se acabem de vez? Quem é que não tem medo de perder as grandes conquistas da sua vida, de ver acabadas por um ponto final seus relacionamentos mais preciosos? E quem é que pode pôr um ponto final em tudo isso? A morte. E como é que se pode ter um remédio para a cura do medo que se tem da morte? A gente cura o medo da morte indo ao encontro do autor da vida, daquele que é o remédio para toda a morte. Por isso essa palavra é tão importante para nós. Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Vamos conhecer esta palavra e depois, a partir do que ela nos ensina, permitir que o Espírito Santo venha curar o nosso coração de todo e qualquer medo que nós possamos ter de uma vida futura ou do que possa vir a acontecer conosco depois desta vida. Diz assim a palavra de Deus. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: "Não chores." Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: "Jovem, eu te digo, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo." Esta notícia se espalhou por toda a Judéia e pela redondeza inteira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O medo da morte, ele termina quando nós encontramos o autor da vida. Quando nós encontramos aquele que é o remédio para toda a morte. Você veja que eram dois cortejos. E nos dois tinha muita gente. Um deles seguia Jesus. O outro seguia um caixão. E assim é a vida inteira. Uns seguiam Jesus, autor da vida, outros seguiam o morto. Não é porque você seguir o morto é você caminhar para a morte. Aonde é que termina a trajetória do morto? No túmulo. Quem o segue vai se defrontar com o túmulo. Seguir o morto quer dizer caminhar com ele para o lugar para onde ele vai. Não é? Então, uns seguiam Jesus, a vida. Outros caminhavam com aquele que tinha falecido em direção à morte. Um dos cortejos era fúnebre, triste, de uma tristeza mortal. O outro era festivo, alegre, esperançoso, cheio de vida. Quem caminha com Jesus, gente, independente de para onde vá, vai com o coração alegre, esperançoso, cheio de vida. Não é? São dois contrapontos. Jesus, autor da vida, e um morto que levava consigo aqueles que o amavam. Só que nosso Senhor, Ele nunca desrespeita a nossa dor. Quando os dois cortejos se encontraram, algo aconteceu no coração de Jesus. Jesus encheu-se de compaixão. Aquele que estava morto já tinha feito a sua história, já tinha concluído a sua etapa.
já estava numa outra dimensão. Por isso a compaixão de Jesus era com a mãe dele que ficou. Porque na época em que Jesus viveu, uma mulher não tinha direito a nada. Se a sua família morresse, como foi o que aconteceu com esse rapaz, ela era viúva, então já não tinha marido. O filho, que agora era o arrimo da família, era o homem da casa, o detentor da herança, também tinha morrido. Para quem ficavam os bens, a casa, terras, o que fosse, com a morte desse rapaz? Para a mãe dele que não era, porque mulher não podia herdar nada. Patrimônio não ficava com mulher. Patrimônio ficava com o homem. E o último homem da família dela havia falecido. Isso quer dizer, essa mulher perdeu, com a morte do filho, ela perdeu tudo. Já não tinha o marido. O seu filho único agora tinha falecido. E ela nem sequer mais tinha casa, porque com a morte do rapaz, até a sua moradia ela perdeu. Então ela chorava a morte do garoto, mas também chorava a sua própria morte, a morte da sua vida, a morte dos seus sonhos, porque para ela tudo tinha acabado. Melhor era para ela trocar de lugar com o filho no caixão. E Jesus entendeu isso muito bem. Por isso, ele encheu-se de compaixão. Jesus sempre tem compaixão de quem sofre. Ele não desdenha os nossos sofrimentos. Porque você pode até imaginar, não é? Parece uma contradição, um e outro cortejo. Um cheio de tristeza, outro cheio de alegria. Aquela alegria poderia soar até como uma afronta ao funeral que estava acontecendo. Aquele cortejo fúnebre. Mas a alegria durou, a festa durou, até o momento em que Jesus encontrou-se com a dor daquela mãe. Ali a festa fez uma pausa, para depois recomeçar ainda mais forte. Jesus, naquele momento, compartilha com aquela mãe a sua dor. Ele não desdenha os nossos sofrimentos, ele não desdenha o seu sofrimento. A compaixão cristã é assim. Quando nós dizemos que nós somos cristãos e que nós temos compaixão das pessoas, nós precisamos entender que compaixão é isto que Jesus fez. Isso o que, Márcio? A compaixão cristã é alívio para o sofrimento de quem sofre. Ter compaixão não é ter dó, gente. Não é ter pena. Porque o sentimento de dó, de pena, ele em si mesmo é estéril. Não é? É simplesmente um sentimento que não produz nada, que não resolve nada, que não arruma nada. Inclusive a pessoa que sofre com pena de si mesmo, a pessoa que tem assim, uma inclinação para a autopiedade, não se faz nenhum favor, pelo contrário, só se prejudica. Então, a dó por si só não é um benefício. A compaixão é diferente. Compaixão é você se unir ao outro que sofre. A dó pode ser até um impulso para esse próximo passo. Talvez até o nosso sentimento de compaixão comece pelo sentimento de pena, de dó da outra pessoa, mas nós cristãos não podemos parar na dó, não podemos ficar com peninha, nós precisamos ir além, nós precisamos ter compaixão. E aquele que tem compaixão alivia o sofrimento de quem está padecendo. Isso é, em termos concretos, ajuda o outro a resolver o problema. Não foi o que Jesus fez. Jesus não sentou e ficou lamentando, nem ficou passando a mão na cabeça daquela pobre mulher. O que ele fez? Resolveu o problema dela. Para ela resolver o problema, a solução do problema daquela mulher era ter o filho de volta. Jesus, porque tinha isso ao seu alcance, foi o que ele fez. Devolveu à mulher o filho. A compaixão cristã é amenizar a dor do outro. Se você conhece alguém que está sofrendo e você quer ter compaixão desta pessoa, vá lá e torne menor a dor que ela está sentindo. Talvez você não possa ressuscitar um filho e devolver para a mãe, mas você pode ser verdadeiramente um ombro amigo, alguém que enxuga as lágrimas, alguém que consola aquele coração ferido. E até nos colocamos do lado para chorar junto, porque quando nós dizemos, olha, eu estou aqui, estou com você, você não está sozinho, isso divide a dor, parte a dor ao meio.
diminui o sofrimento. Mas chorar também com o outro, Márcio? Sim, nós podemos chorar diante de Deus. Nós podemos e devemos chorar diante de Deus. Se tem alguém diante do qual nós devemos desabafar, é de nosso Senhor. Então nós podemos chorar diante de Deus, mas diante dele, na sua presença, já não há motivos para chorar. Porque ele remedia a dor. Porque quando nós abrimos o nosso coração, quando nós rasgamos diante dele a nossa alma ferida, ele nos confere esperança, ele nos dá coragem, ele nos dá paciência. O que Jesus faz por nós quando ele confere esperança? Ele nos dá motivo para acreditar, ele nos dá razão para continuar. E quando ele nos dá coragem, ele nos dá força, ele nos dá fé. Não é isso que muitas vezes nos falta na hora do sofrimento e do medo, inclusive do medo de morrer? Nós nos sentimos fracos, desanimados. Nosso Senhor se torna remédio para nós, nos dando força, nos dando fé, despertando o ânimo que nós havíamos perdido. E eu disse para você que ele nos confere também paciência, porque paciência é, antes de mais nada, a capacidade para aguardar a solução que vem. A capacidade para aguardar a intervenção divina. É suportar a dor e o problema até que haja um momento propício para resolvê-lo. Porque se eu sou capaz de esperar confiando em Deus, quando aparecer a chance de eu mudar aquela situação, aquele problema, eu terei forças para isso. Porque eu estava esperando por aquele momento e ele chegou. Então agora eu posso aproveitar. Então o que nosso Senhor faz por mim? Como é que ele remedia a minha dor? Como é que ele cura em mim esse medo terrível de morrer? Primeiro, me dando esperança, me dando motivo para acreditar. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele pode me ressuscitar também. Ele me dá coragem em face dos meus medos. E coragem é força e fé para prosseguir. E paciência, que é capacidade para aguardar o momento propício. Porque nem tudo tem que acontecer na hora em que nós queremos. Nem sempre o momento em que queremos é o melhor para nós. E o Espírito Santo nos ensina a esperar. Aí, se nós aguardamos, é inevitável esse encontro entre a nossa dor e o Filho de Deus. Quando a nossa dor se encontra com o Filho de Deus, é sempre uma visita de Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim, quando morre alguém na casa de um fulano: ah, foi uma visita de Deus. A pessoa estava lá enferma, falece. Ah, foi uma visita de Deus. E a gente começa a pensar que a visita de Deus é a morte. Não, a visita de Deus não é a morte. Quando a nossa dor, às vezes até em função de uma morte que aconteceu, se encontra com o Filho de Deus, naquele momento o Espírito Santo nos visita, entra no nosso coração e se torna para nós um remédio para o sofrimento que nós estamos enfrentando. Quando Deus visita alguém, tudo que matava essa pessoa tem de ceder. Quando Deus entra numa casa, numa família, aquele espírito da morte que acampou ali tem que sair. Porque, gente, quantas famílias, depois que um ente querido faleceu, não conseguiu se livrar do espírito da morte? A casa parece que ficou assombrada, não porque aparece assombração à noite, mas porque um clima mortal, uma tristeza terrível acampou naquele lugar. Mas quando Deus visita um lar, tudo aquilo que matava aquele lugar, aquela família, aquela pessoa, tem de ceder. Onde Deus entra, o pecado já não consegue prender a pessoa, já não consegue mais. Onde Jesus chega, o demônio é obrigado a fugir. E o mundo pervertido e vazio perde o seu fascínio sobre aquela pessoa. E para que ninguém tivesse dúvidas de que o Filho de Deus tem poder sobre a morte, e por isso nós não precisamos temer a morte. Porque se nós confiamos em Jesus, nós sabemos que na nossa vida a vitória não é da morte, é dele. Para que ninguém tivesse dúvidas de que o Filho de Deus tem poder sobre a morte, Jesus deu uma ordem categórica: jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem que estava morto
sentou-se à vista de todos. E Jesus imediatamente o entregou à sua mãe. Olha que coisa maravilhosa que esta palavra nos ensina, gente. Essa palavra nos revela que Deus não veio para nos tirar quem nós amamos. Porque tem muita gente que acredita que Deus ele vem para colher as pessoas que nós queremos bem, e até se revolta com Deus e diz: se Deus me ama, por que que ele levou meu pai? Por que que ele tirou meu marido? Ele poderia ter levado qualquer pessoa, menos o meu filho tão querido, tão jovem, tão cheio de alegria. O meu filho era a luz dos meus olhos. Eu não tenho mais gosto em viver depois que meu filho morreu. Por que que Deus foi tirar o meu filho? Deus não tira ninguém de nós. Deus nos deu as pessoas. Mas todos nós temos uma vida para viver, com começo, meio e fim. Todos nós um dia vamos passar dessa vida para a outra vida. E quando a gente diz Deus me tirou, nós cometemos uma injustiça quando nós não nos lembramos que aquela pessoa nunca foi nossa, sempre foi de Deus e Ele nos deu. Deus não veio nos tirar quem amamos. Deus é aquele que garante que os nossos amores não estarão perdidos para sempre. Esse amor que você viveu com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, não está perdido para sempre. Você vai reaver. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou. E vai ressuscitar você. Como também vai ressuscitar o seu ente querido. Quando vai chegando a Páscoa, a liturgia das horas, ela nos ensina a rezar e nos põe nos lábios orações maravilhosas. Não é? E ela nos ensina que no domingo da Páscoa, foi o Pai Celeste quem se aproximou do sepulcro de Jesus e gritou para ele o que ele nesta palavra disse a esse jovem: jovem, meu filho, eu te digo, levanta-te. E diante da ordem do Pai, Jesus ergueu-se ressuscitado. Sabe o que é a ressurreição? A ressurreição é, antes de mais nada, o ato de infinita ternura com que o Pai do céu, o Pai das misericórdias, depois dos terríveis sofrimentos do seu Filho, Ele desperta Jesus da morte, mediante o Espírito Santo, e o constitui Senhor. Sabe o que é a ressurreição? É a grande declaração do amor de Deus por mim e por você, que depois de nós termos vivido a nossa vida aos trancos e barrancos, e depois de termos cometido tantos pecados, Deus que nos ama tanto, se aproxima de nós e, olhando para nós, diz: apesar de todos os erros, de todos os fracassos, de todas as revoltas, esse rapaz vale a pena, essa mulher vale a pena. E olhando para mim e para você, esta palavra que ele pronunciou sobre Jesus e que Jesus pronunciou sobre esse jovem, Deus também pronuncia sobre mim e sobre você. Minha filha, eu te ordeno, levanta. Que festa que vai ser para nós. Quando um dia no sepulcro nós ouvirmos ecoar no nosso coração a voz daquele que nunca nos abandonou. Márcio, meu filho, eu te ordeno, levanta-te. Você já imaginou o seu nome sendo pronunciado pela boca do Criador, do Pai de infinita bondade, seguido de uma ordem para você? E a ordem é: volta a viver. Eu te ordeno, levanta da morte. O Deus que nós adoramos, gente, não é somente o Criador, não é somente aquele que fez as coisas, mas aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Deus sofreu com as dores de Jesus. Às vezes a gente pensa que o Pai, fica indiferente ao sofrimento do Filho, que Deus lá no céu simplesmente jogou Jesus nesse mundo para ser esmagado e Ele não se compadeceu. Não, Deus sofreu com as dores de Jesus. Tal como o seu Filho, Ele aguentou calado. Jesus na cruz não aguentou calado? O Pai aguentou calado. Até faço para você um desafio, de você, principalmente se você tem filho, e se você não tem, imagine que tenha. O que você preferia? Estar ao lado
do seu filho que está aguentando um desaforo calado, ou você aguentar esse desaforo no lugar dele? Olha, sinceramente, eu tenho filho. E eu preferia muitas vezes mais aguentar eu mesmo o desaforo do que ver o meu filho aguentar e eu ter que ficar calado. Jesus aguentou calado, mas o pai também aguentou. Ele não podia se pronunciar, porque se ele se pronunciasse, seria contra mim e contra você, seria contra nós que matamos o seu filho. Só que todo silêncio tem um fim. E chegou um momento que não dava mais para ficar calado. A ressurreição é o grito com que Deus dá o seu basta. E o grito com o qual o Pai do céu diz, já chega. Só que não é contra mim e contra você que Deus se pronuncia, mas contra a morte. É um basta, é um cala-boca na morte que Deus dá quando Ele ressuscita o seu Filho Jesus. O Pai não se cala para sempre. Então, isso eu digo a você nesse momento. Não importa o que você esteja passando, nem que pareça que Deus está calado. Nosso Deus de amor não se cala para sempre. A qualquer momento Ele vai pronunciar-se em seu favor. Aguenta firme. Porque aquele que se manifestou em favor de Jesus, também há de se manifestar em favor de você. O Apocalipse, ele diz que quando um homem de Deus passa por uma grande tribulação, Deus vem pessoalmente enxugar as lágrimas dos seus olhos. Isso está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Depois de toda grande tribulação, quem enxuga nossas lágrimas é Deus. Olha que consolo para nós sabermos disso. Que depois de todo grande sofrimento, Deus dá um jeito de vir enxugar as suas lágrimas, as nossas lágrimas, ou por meio de Jesus, ou por meio do seu Espírito Santo, ou depois da nossa ressurreição, pessoalmente. A grande tribulação que todos nós um dia vamos enfrentar é a nossa morte, mas você não precisa ter medo, porque Deus está com você. Ele te criou porque te quis, porque te ama e não vai te deixar. Acredite nisso. Quem é de Deus pode até sofrer rejeitado pelo mundo. Você pode até sofrer rejeitado por este mundo que não entende as opções, as escolhas de uma pessoa que crê, não é? Mas Deus acolhe todos os seus sacrifícios e visita com a sua força de ressurreição. Mesmo que você viva essa vida como um fracassado, porque aos olhos do mundo você não se realizou, não encontrou a sua vitória. Mas um dia você pode ter certeza que tudo que você ofereceu a Deus como sofrimento, em sacrifício a Ele, não é? Ele vai tomar em mãos e vai te recompensar com uma visita, a visita da sua ressurreição. Ele dará a você a força da sua ressurreição. Como é que é essa força? Ela se manifesta só depois da nossa morte? Depois que Jesus ressuscitou, essa força foi colocada à nossa disposição. Nós podemos experimentá-la já hoje, já agora. Como? No nosso coração. É força de ressurreição, porque ressuscita a nossa vida de oração. Ressuscita o nosso coração adormecido, amortecido. É força de ressurreição porque ressuscita os nossos relacionamentos que tinham ficado despedaçados pela dor, pela mágoa, pelo rancor, pelo sofrimento. É força de ressurreição porque desperta em nós as forças do Espírito Santo e ainda acrescenta muitas outras. O remédio para o medo que nós temos da morte tem nome. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque depois que Ele morreu, nenhum de nós mais morre sozinho. Nós morremos tendo Cristo ao nosso lado. E por Cristo nós vamos ressuscitar. Então, coragem. Não tenha medo não. Porque nós não acabamos com a nossa morte. Mas nós fazemos uma passagem desta vida para uma outra vida. Como uma criança que quando nasce chora,
porque ela saiu de uma vida que ela achava confortável e boa para ela. Mas se ela continuasse ali, aí sim seria a sua morte. Passou dos 9 meses dentro da barriga da mãe, o que era a vida se converte em morte. A criança morre se continuar ali. Ela precisa passar para uma outra dimensão se ela quiser viver e se desenvolver. Vai chegar um dia que o útero dessa terra não vai ser mais capaz de nos comportar. E ela vai nos parir para uma outra vida, aonde você será muito mais do que o que você é hoje. O que você espera não é a morte não, querido, mas é uma vida muito melhor do que a gente tem vivido. Então vamos com coragem ao encontro de Jesus. Deus abençoe você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!